E hoje eu queria ler para você o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, verso 45, que diz assim, olha que texto interessante. E logo Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Você já pensou que às vezes Deus parece que te obriga a entrar num lugar que aquele lugar aparentemente parece ser seguro, mas não é? Aqui está iniciando-se uma história onde o Senhor Jesus está obrigando os seus discípulos a entrar dentro de um barco, e esse barco vai ser conduzido para um lugar de tempestade, de aflição, de angústia, de medo de morte, de toda sorte de sensações e sentimentos muito difíceis de serem vividos. O Senhor Jesus dá ordem para eles: entra no barco. E o barco vai enquanto Jesus despede a multidão. E tendo Jesus despedido a multidão, ele sobe num monte para orar, para estar diante do Pai, para buscar a vontade daquele que é o Senhor. Quando a tarde chega, estava o barquinho no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Aí o Senhor Jesus viu, mesmo distante ele sempre vê. Mesmo quando parece que ele não está presente, ele está vendo. Mesmo quando o nosso coração não sente a presença dele, ou quando a gente não percebe ele pertinho da gente, ele está vendo. Vendo que estavam cansados de tanto remar, porque o vento lhe era contrário, já chegando a madrugada, Jesus estava vendo desde a tarde, aproximou-se deles andando sobre o mar. E ele estava com o intuito de passar por eles e ir embora. Mas quando eles viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a dar gritos de pavor e de angústia, porque todos, quando viram, ficaram perturbados, angustiados. Agora, se você voltar lá no comecinho, você vai ver que Jesus, o Senhor, havia obrigado eles a entrar no barco. Aquela prova que eles estavam passando, aquele momento de angústia, de lacerar o coração, de medo, de ansiedade pelo futuro, de não conseguir chegar do outro lado, um medo envolvido com toda a sensação de angústia, de pavor. É tão apavorante que eles já estavam vendo fantasmas, Pensa, olha gente, eles estão no meio do mar, é noite, eles não têm uma luminosidade a não ser o da lua, só que agora eles estão debaixo de uma tempestade. Isso quer dizer que não existe luz, porque as nuvens cobrem todo o ambiente. O barco está chacoalhando de lá para cá, com ondas batendo.
E o que sobe na alma deles é a possibilidade de naufrágio, de morte, de desespero, de angústia, de temor. Como é que Deus permite que às vezes a gente seja colocado num ambiente que parece seguro, mas que se torna tempestuoso? Porque às vezes a gente entra em relacionamentos que parecem ser seguros, mas se tornam tempestades. Porque a gente acredita que Deus abre uma porta e a gente entra nela crendo que foi o Eterno que abriu, mas dentro dela tem um tufão. De fato e de verdade, a resposta ela se encontra um pouquinho abaixo no versículo 52. Vou continuar lendo aqui, você vai ver a resposta do porquê que o Senhor Jesus obrigou eles a entrarem naquela situação. Então eles estavam todos perturbados, mas logo Jesus disse assim para eles: ei gente, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E Jesus sobe no barco para estar com eles, e de repente todo o ambiente, toda a situação da tempestade se aquieta, e agora a alma deles é tomada de novo, não por medo, mas por admiração, de assombro. Eles ficam tomados de uma admiração, pensando assim: mas quem é este? Como é que pode um ambiente mudar em segundos? Como é que pode aquilo que está nos assolando de repente se tornar calmaria? E eles ficam admirados com a presença de Jesus, e eles entendem que o que faz com que tudo pare é aquela presença. Eles ficam maravilhados. Agora vem a resposta do porquê o Senhor Jesus permitiu e permite às vezes, e às vezes até nos empurra para processos aonde a gente acredita que é seguro, mas tem escondido lá um furacão. Diz assim: eles não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Às vezes, o nosso coração está tão endurecido que o Senhor permite e até nos obriga a viver bênçãos e atrás delas tendo escondido tempestades, para que a gente aprenda a confiar. Por que eles não tinham compreendido o milagre dos pães? Jesus um pouquinho antes tinha multiplicado pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos. No meio de uma situação de deserto, no meio de uma situação de também aflição, e os discípulos tinham participado daquela experiência também assombrosa de ver a provisão, o cuidado, de ver as manifestações do amor do Senhor Jesus. Mas o coração deles estava como que endurecido, porque ainda que eles estivessem vivendo cuidado, provisão, ainda que eles estivessem vivendo proteção e amparo, eles não tinham ainda a completa percepção de confiarem completamente no Senhor. É como se a alma estivesse
amortecida. O texto diz endurecida. O Senhor Jesus estava querendo despertar neles e mostrar para eles que a fé que eles tinham ainda, a confiança que eles tinham ainda, estava muito rasinha. Não era uma confiança sólida no amor, no cuidado, na proteção, no amparo. Tanto que quando vem a luta, a alma fica toda agitada, o medo sobe, as situações ficam adversas, eles gritam, ficam assombrados, parece eu e você, batendo cabeça, desesperado, acreditando que vai afundar. Por que eles não acreditaram no Deus da multiplicação, sendo aquele que, o mesmo que multiplicou o pão e o peixe, poderia ele também acalmar o mar e a tempestade? Por que eles eram tão tímidos de fé? Porque a alma deles estava tão endurecida ao ponto de, dentro deles, não ter arraigado, alicerçado uma confiança completa no Senhor. As grandes provações que vêm sobre a nossa vida, elas nos ajudam a, quando provados somos, a sermos e nos tornarmos homens e mulheres de fé. Não aquela fé burra, aquela fé que grita, aquela fé estranha que às vezes a gente vê por aí, mas uma fé segura, uma sensação de, e uma percepção de que pode cair o céu, pode abrir a terra. Eu estou seguro no cuidado e no amor, porque nada pode me separar do amor de Deus, nada, nem morte, nem principado, nem potestade, nem homem, nem autoridade, nem ninguém, nem anjos, nem o porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando o Senhor se apresenta e sobe no barco, tudo se aquieta. Eles ficam assustados e assombrados, admirados, maravilhados. E o texto diz assim: pois não tinham compreendido ainda o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Que Deus permita. Ai, pastor, o que o senhor vai falar? Que Deus permita que algumas tribulações elas se manifestem na nossa vida, para que a gente aprenda a confiar no amor. E que a gente se permita perceber que talvez as tribulações e lutas que estamos passando, elas estão se manifestando apenas para que a gente descanse na certeza de que Ele nos ama. É mais do que parar a tribulação. É mais do que trazer a provisão. É mais do que manifestar um milagre que vai acontecer e você vai dar um testemunho tão lindo. Ai, que coisa. É muito mais que isso. É você ter um coração seguro no amor de Deus por você. É você ter a convicção e a certeza de que nada pode te separar desse amor. Que essa convicção nasça dentro de você em meio às lutas e dificuldades. E que Deus nos livre e nos guarde de termos um coração endurecido, amortecido, um coração que não é capaz de aprender, orgulhoso, impenitente, incapaz de se quebrantar.
mas que quebrantados possamos confiar naquele que pode tudo, naquele que pode transformar pães e peixes, multiplicá-los, naquele que pode transformar tempestade em bonança. Que essa palavra possa encontrar agasalho no teu coração essa manhã e você possa descansar no amor que Deus tem por você. Deixa eu orar por você, Pai. Coloco meus ouvintes na tua presença nessa manhã, entrando no final de semana, e eu quero pedir que o teu espírito de consolo, de amor, visite o coração de cada um deles, e eles, guardados no teu amor, sejam edificados na fé. Tu és o autor da fé, e eu peço que o Espírito do Senhor crie em nós uma fé que lhe seja agradável para a glória do teu nome. Obrigado pelas lutas, adversidades e provações. Elas nos têm feito observar o teu grande amor. Seja louvado, Senhor, essa manhã, no nome de Jesus. Amém.